Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar o capítulo 3, já introduzindo para vocês alguns conceitos básicos de química a partir das primeiras aulas de atomística, né, do modelo de Dalton e o modelo de Thomson. Alguns conceitos que os alunos sempre têm dificuldade e precisam ser bem consolidados, né, para poder ter um curso de química aí bem mais tranquilo. Então, o primeiro conceito que a gente vai, aqui no caso, rever, né, mas vamos enfatizar bastante, é o conceito de matéria, que é o alvo de estudo da química, né? A matéria, ela tem como definição tudo que possui massa e ocupa espaço, ou seja, que possui e ocupa volume, que tem volume, né? A massa, nós sempre usamos uma balança para poder fazer a medição, né? E as unidades de medida são quilograma, seu subunidade, o grama. A relação entre as unidades grama e quilograma, na verdade, é o que a cada 1 quilo equivale a 1.000 gramas. O volume, ele pode ser é, calculado, se for volume para sólidos, onde a gente tem sólidos em 3 dimensões, altura, comprimento e largura. A gente faz a multiplicação das 3 unidades, né? E as suas unidades de medida são o metro cúbico e o litro, né? A relação entre as unidades é a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. A matéria, ela pode ocupar na natureza os estados sólido, líquido e gasoso. E o que diferencia um estado físico do outro é como as partículas que formam matéria estão tão próximas ou distantes uma das outras. A gente tem que no estado sólido, essas partículas estão mais próximas uma das outras, o que indica uma força de atração entre elas elevada. E a gente tem, por outro lado, outro extremo, o estado gasoso, onde as partículas estão mais afastadas uma das outras, o que indica uma força de atração entre elas baixa, pequena. E o estado líquido é o estado intermediário, né, onde as partículas não estão nem tão próximas e nem tão afastadas. A matéria tem como unidade básica constitucional os átomos, né? Então, os átomos são as partículas fundamentais que formam a matéria. Só que os átomos são partículas muito pequenas e é impossível a gente conseguir vê-los, né, a olho nu. Pelo menos com as tecnologias que nós temos hoje, nós não conseguimos ainda ver a olho nu um átomo. Existem alguns microscópios que conseguem mostrar para a gente a densidade do átomo, a densidade atômica numa superfície, por exemplo. Mas ver um átomo ainda, infelizmente, não foi possível. Tá? Mas então temos que ter que a unidade básica, fundamental que forma a matéria é o átomo, ou seja, toda a matéria é formada por átomos, toda a matéria. Na natureza, existem diversos materiais diferentes, né? Logo, a gente pode concluir que também vai existir átomos diferentes, pois se toda a matéria é formada por átomos e existem matérias ou materiais diferentes, logo há átomos diferentes. E esses átomos, o conjunto de átomos iguais entre si, é chamado de elemento químico. Então, um elemento químico vai se diferenciar de outro elemento químico a partir de átomos diferentes, de tamanhos diferentes, de massas diferentes, de características diferentes. Então, o conceito de elemento químico está relacionado com átomos, com conjunto de átomos iguais, em forma, tamanho e massa. Então, aqui eu estou representando os átomos por cores diferentes. A gente, usando o modelo de Dalton, nós vamos representar aqui, por enquanto, os átomos como se fossem esferas, usando o modelinho de Dalton, correto? Então, aqui, ó, elemento oxigênio. O elemento químico oxigênio, ele é formado por átomos iguais entre si. O elemento químico hidrogênio vai ser formado por átomos iguais entre si. O elemento químico carbono é formado por átomos iguais entre si, correto? Agora vamos ver o conceito de molécula. Então eu tenho o átomo
O átomo é a unidade fundamental da matéria. Na natureza existem diversos tipos de átomos, mas átomos que apresentam a mesma características se agrupam no que a gente chama de elemento químico. E as moléculas? As moléculas são formadas por átomos que se ligam entre si, que se combinam entre si. Esses átomos podem ser átomos iguais se combinando, como eu tenho aqui, ó, no caso da molécula do gás ozônio, ou eu posso ter átomos diferentes, como eu vejo aqui no caso da molécula de água. Então, a ligação entre átomos iguais ou diferentes corresponde à unidade básica das substâncias. Então, a unidade básica da matéria é o átomo, certo? A partir do momento que os átomos começam a se combinar entre si, a se ligar entre si, eles vão formar as moléculas. E aí as moléculas vão ser as unidades básicas das substâncias. Então aqui eu tenho, ó, um átomo do elemento químico carbono, um átomo do elemento químico oxigênio, um átomo do elemento químico hidrogênio. Quando eu combino dois átomos do elemento químico oxigênio com um átomo do elemento químico carbono, eu vou ter uma molécula da substância gás carbônico. Se eu tenho a combinação de dois átomos iguais entre si do elemento químico oxigênio, eu vou ter uma molécula do gás oxigênio. Se eu tenho a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eu vou ter uma molécula da substância água. E se eu tenho três átomos iguais do elemento químico oxigênio combinados entre si, eu vou ter uma molécula da substância gás ozônio. Então, na química, para os elementos químicos, a simbologia química, para os elementos químicos, nós vamos usar símbolos. Para as moléculas, nós vamos usar fórmulas. Por quê? A gente não vai ficar representando toda a molécula, toda a identidade química de uma substância por esferas, porque não é uma representação prática. Se eu tiver uma substância que uma molécula dela é formada por 100 átomos, eu vou colocar 100 esferas. Não é prático isso. Por isso foi criada uma simbologia química. A simbologia química ela está baseada no símbolo dos elementos químicos, que tem o seu nome em origem latina, ou seja, do idioma latim. Então você vai pegar o nome do elemento químico, a primeira letra desse nome e colocar ela em letra maiúscula. Esse vai ser o símbolo do elemento químico. Ah, mas em português a gente escreve em português, nós usamos os nomes dos elementos químicos em português. Correto, mas a gente não pode esquecer que a língua portuguesa ela tem origem latina. Então, muitos nomes de vários elementos químicos vão coincidir ali com o nome em latim dele, com a primeira letra em latim. Então, por exemplo, o símbolo do elemento químico carbono, C maiúsculo, do elemento químico oxigênio, O maiúsculo, do elemento químico hidrogênio, H maiúsculo. Agora, se eu quero representar uma molécula de gás carbônico, como que eu vou representar usando a fórmula química? Então, aí no caso eu vou ter, ó, eu tenho um átomo de carbono, então letra C maiúscula. E eu tenho dois átomos do elemento químico oxigênio, então letra O, que representa o oxigênio, 2 aqui embaixo, o índice 2, e na parte de baixo representando dois átomos de oxigênio. Então, a molécula do gás carbônico é formada por um átomo do elemento químico carbono e dois átomos do elemento químico oxigênio. Para o gás oxigênio, ela é formada por dois átomos do elemento químico oxigênio. Então, a fórmula química seria O, que é o símbolo do oxigênio, 2, porque são dois átomos. No caso da água, eu tenho dois átomos de hidrogênio, H2, O, um átomo de oxigênio. E no caso do gás ozônio, eu vou ter três átomos do elemento oxigênio. Então, a fórmula química vai ser O3 para a molécula. Né? Vejam bem que esse índice que nós colocamos é o índice de atomicidade, que é a quantidade de átomos de um elemento químico. Se essa quantidade for 1, eu não preciso colocar algarismo nenhum depois do símbolo. Pressupõe-se que é um átomo daquele elemento químico. Porém,
2, 3 ou 4 eu vou colocar sempre na parte inferior, não é para colocar aqui em cima, tipo CO elevado ao quadrado, não, nós não estamos na aula de matemática, estamos na aula de química, então a simbologia química tem que ser bem rigorosa, porque é uma linguagem internacional, uma linguagem científica, em qualquer lugar do mundo se refere ao gás carbônico como CO2. Então, as fórmulas químicas são a identidade química das substâncias, né? Como nós vamos representar a substância. Então, ao invés de eu escrever gás carbônico, eu posso colocar CO2, que qualquer químico, estudante de química, estudante da escola básica, ensino médio, que já teve química, um pouquinho de aula de ciências, sabe